Boa tarde. Hoje, domingo, 20 de agosto de 2023. Né? É isso aí. Essa data, 20 de agosto, comemora vários episódios, né? 20 de agosto de 1940, o grande discurso de Winston Churchill, né? Declarando guerra mesmo aos nazistas. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é o seguinte: nazifascismo. Nós temos que combater o nazifascismo, os nazifascistas, né? Porque eles têm por ideologia um governo absoluto, né? Um governo de maldades, de espoliação do bem público, né? São os cleptocratas, né? E esses tipos de governos não vão longe, eles se deterioram. Assim foi com Adolf Hitler e assim foi com a União Soviética. Então, todas as instituições de um país democrata e os democratas devem combater o nazifascismo, né? Porque eles perseguem as etnias, né? Como perseguiram os judeus, os ciganos, os negros. Eles são misóginos, são homofóbicos, né? E pregam a tortura, né? Por exemplo, teve um deputado no passado, isso está gravado lá na Câmara, em Brasília. A ditadura deveria ter matado 30 mil, matou muito pouco, né? Quando eu for ditador, eu vou mandar matar vocês todos, vai ter pena de morte. Então, para ter pena de morte, ele tem que dominar o Congresso e dominar o Judiciário. Essa é a ideia do ditador. Agora, o que é nazifascismo já foi definido, não é? Quais são os sinônimos de nazifascismo? A extrema-direita. Porque o governo de centro, de direita ou de esquerda, é um governo como foi Fernando Henrique, Itamar Franco, o próprio José Sarney, né? O Collor de Mello fez besteira, mas não era um extremista, né? Foi extremista na economia, né? Porque roubou o dinheiro daqueles que tinham suas economias, né? No banco, em caderneta de poupança. O grande erro dele foi esse. E também a roubalheira com o PC Farias e outros caras, mas agora foi condenado, vai cumprir a cadeiazinha dele aí. Então, a extrema-direita nada mais é que um nazifascismo, né? E em homenagem ao Carlos Brilhante Ustra, eu digo sim pelo impeachment de Dilma Rousseff. Então, o cara tem o passado dele. E foram deixando esse mal criar raízes profundas, não é? Então, vocês evangélicos que pregam a palavra de Deus, que seguem Jesus, que era um pacificador, não é? Como é que vocês conseguem aplaudir um cara desse que disse que a ditadura tinha que ter matado 30 mil, que faz apologia a torturador, né? E que diz que os Yanomami tinham que sumir, ser extintos. Isso era um prejuízo enorme para o país, não é? Matar, eliminar. Vejamos a mãe Bernadette, lá do Quilombola, lá na Bahia, foi covardemente assassinada. Uma senhora idosa,
sem condições de defesa, tomando conta dos netos, colocaram os netos para fora e metralharam. É isso que é a extrema-direita, é o nazifascismo. Vocês vão querer isso? É isso que vocês querem? Não é possível, né? Não é possível. Então, eu estou definindo para vocês o que é extrema-direita. É o nazifascismo. Tá? Era o que era Adolf Hitler, né? E muitos outros aí. A ditadura da Arábia Saudita, Nicarágua. Né? E o que eles fazem? Eles dominam tudo. Esse papo eu nunca interferi na imprensa. Eu nunca interferi na imprensa porque era um governo de democrata, cuja democracia ele estava atacando. Assim que ele tomasse o poder, a imprensa ia ser a dele. Ele é que ia ter a imprensa dele. Né? O judiciário ia ser dele. Todo mundo ia ser preso, metralhado, paradeiro ignorado. É isso que ele ia fazer. É isso que ele queria. Quando eu for ditador, vocês todos vão morrer porque eu vou criar a pena de morte. A ditadura matou muito pouco, tinha que matar 30 mil. E o primeiro seria o Fernando Henrique Cardoso. Isso ele falava lá, boca grande. E ninguém fazia nada. Só um cara que tentou botar ele no CJ, né, para ele ir embora, que foi o Antônio Carlos, saudoso Antônio Carlos Magalhães, mas foi impedido pelo Temer. O Temer passou a mão por cima. Não é verdade? Então, vocês evangélicos, vocês têm que ver a biografia do cara, analisar quem é quem. Tá entendendo? Esse negócio de dizer que sou conservador coisa nenhuma. Conservador coisa nenhuma. Hã? Eu passei por uma casa e tinha umas meninas venezuelanas bonitinhas, com 12 anos de idade. Aí pintou um clima, eu entrei lá. Olha aí, pedofilia. Não é verdade? Então, vocês evangélicos têm que olhar para isso. O Amaral é evangélico e está imunizado contra o nazifascismo, a extrema-direita. O doutor Samuel, meu colega médico, ele se arrepende até hoje do voto que ele deu em 2018. Eu contribuí para esse monstro. Hã? E o monstro impede o cordeiro. Quando ele está por baixo, ele chora. Quando ele está por cima, ele diz assim, acabou, porra. Vai pedir vacina à tua mãe, vai virar jacaré, é assim que ele fala. Cala a boca que eu estou falando. Tá entendendo? Isso está tudo aí para vocês verem. Vocês têm que examinar isso. Porque esse vírus contaminou grande parte da população brasileira. Vocês têm que tomar uma vacina contra esse vírus. Ou então vocês estão vítimas de uma patologia neurodegenerativa, que você perde a cognição e perde a inteligência e não sabe mais avaliar nada. É o fanatismo que prepondera. Né? Então é isso que eu tenho que dizer para vocês. Extrema-direita é a mesma coisa que nazifascismo. Vocês têm que repudiar. Então está muito certo, quando um juiz, né, da Corte Suprema diz: nós temos que combater a extrema-direita, porque a extrema-direita é o nazifascismo. Boa tarde, muito obrigado, mas eu tinha que alertá-los sobre isso, principalmente vocês evangélicos.